Bom dia, pessoal do oitavo ano. Nossa aula de hoje, como é apenas uma aula, né? Segunda-feira, dia 28 de setembro de 2020, nós faremos apenas a correção das atividades que foram passadas na semana passada, a quarta semana de setembro, estamos chegando em outubro já. Essa semana terá avaliação, como vocês sabem. Não entre em pânico, pois a avaliação ela trará apenas questões parecidas com as que vocês viram nas atividades, tá certo? Um abraço a todos. Vamos partir aqui para correção da atividade. Para quem estava acompanhando, na segunda-feira, na semana passada, foram duas atividades bem curtinhas, né? A primeira atividade, ela foi sobre esse texto que aparece no livro didático de vocês, que era a expansão da língua inglesa após a Segunda Guerra Mundial. E aí vocês fariam uma leitura desse texto. Em seguida teria duas perguntinhas a respeito dele. A primeira pergunta era qual o motivo pelo qual os países passaram a modificar seus hábitos e costumes depois da Segunda Guerra Mundial. Isso com relação aos países do Ocidente, né? Então, se vocês lerem com atenção, vocês vão perceber que aqui no primeiro parágrafo, bem já no finalzinho, ele diz assim, ó: os Estados Unidos da América passaram a exercer um poder hegemônico sobre o Ocidente. A partir da expansão da economia estadunidense, diversos países passaram a modificar seus hábitos e costumes. As cidades cresceram à medida em que as indústrias começaram a se instalar próximo às grandes metrópoles. Então está dito aí, né? Os países do Ocidente eles começaram a modificar seus hábitos a partir do momento em que os Estados Unidos começaram é, a, passaram a exercer um poder hegemônico sobre o Ocidente. Então vamos escrever aqui. A pergunta é qual o motivo pelo qual os países passaram a modificar seus hábitos. Aí a gente vai colocar os países, os países, os países começaram, começaram a modificar seus hábitos e costumes devido ao forte poder hegemônico exercido pelos Estados Unidos. Estados Unidos. Estados com E maiúsculo. A resposta da primeira questão seria essa. E na segunda questão, diz assim: cite outras 5 palavras relacionadas à tecnologia e à área de trabalho que a língua portuguesa no Brasil adotou da língua inglesa. Vocês perceberam que no texto aparecem algumas palavras em inglês que foram adotadas pelos países, né, que sofreram esse poder hegemônico dos Estados Unidos. A exemplo do Brasil, aí ele cita como exemplos lá o e-mail, o chat, o chip, o deadline, o delivery, o e-book, flash, hacker, Teams. E aí perguntou outras cinco, e não essas dessas que estão aí. O que é que vocês poderiam responder? Outras 5 palavras. Então, vamos lá. Na comida, fast food, fast food, que mais? Office, delivery a gente colocou, a gente poderia colocar também é, coffee break, que é a paradinha para o café. A gente poderia colocar drink,
A gente poderia colocar week, weekend, que é o final de semana. Beleza? Essas são algumas sugestões minhas. Vocês dão uma olhadinha aí se vocês têm outras palavras. Essa foi a atividade do primeiro dia da semana passada. A segunda atividade, ela falava ainda sobre aquele texto da petição, né? Que é um gênero literário. Petição é um tipo de um baixo-assinado, que é um texto que você faz para reivindicar direitos que você tem e geralmente é encaminhado a uma instituição. Esse texto é um texto como mesmo o abaixo-assinado, onde várias pessoas assinam e esse direito não é um direito pessoal, mas é um direito, digamos, de uma comunidade, de uma grande quantidade de pessoas. Então ele é feito dizendo por que está sendo feita a solicitação e que é um direito adquirido, e a partir daí ele é passado para a comunidade, para cada pessoa assinar. É lógico que quanto mais assinaturas tiver, melhor será de ser atendido. As atividades a respeito desse texto eram as seguintes: leia ou releia a parte final da petição. Aí tem assim, com esse pensamento, na certeza de termos nossa solicitação atendida, encaminhamos esse documento composto pelas assinaturas dos cidadãos que almejam ver esse espaço público reaberto e oferecendo bons serviços para a sociedade. A pergunta: por que se refere o pronome a que se refere o pronome demonstrativo esse que aparece nesse texto da petição? Se vocês prestarem atenção, se refere a pensamento. Esse pensamento, né? Se refere a pensamento. Pensamento. E a segunda questão é qual trecho expressa a certeza de que a reabilitação será atendida? Aí também sobre esse mesmo texto, né? Esse trechinho aí. Se a gente analisar aqui o texto, ele começa aqui, ó, na certeza de termos nossa solicitação atendida. Então seria na certeza de termos, na certeza de termos nossa solicitação atendida. E por último, a última questão: em sua opinião, qual é o objetivo da petição ao afirmarem essa certeza no texto? Ah, qual é o objetivo? O objetivo é fortalecer a ideia da petição ser atendida, né? O objetivo é fortalecer a ideia da petição ser atendida. Então é só isso, pessoal. Bom dia a todos. Nos veremos na avaliação. Beijo.